Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje vou falar sobre um aspecto referido no vídeo anterior, quando eu tratei sobre as Escrituras Sagradas em relação ao artigo de fé da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da qual eu faço parte. Eu disse na ocasião que o termo apropriado não era dizer que os homens eram inspirados por Deus, e sim movidos, conduzidos ou ainda dirigidos por Deus. E eu quero mostrar agora, porque vez ou outra há sempre uma reação, as pessoas algumas vezes não têm acesso às línguas originais, confiam cegamente em algumas versões, nem sempre é traduzida com exatidão por conta da nossa finitude, porém, a gente espera contribuir com aquilo que a Bíblia realmente diz e colocar um pingo nos is. O objetivo aqui não é uma questão de ego, mostrar que está certo, mas simplesmente sinalizar para aquilo que a Bíblia preceitua. Dito isto, eu quero trazer um texto à tona sobre a palavra de Deus, que é muito claro e realmente confere com a tradução que nós temos em tela. Note que eu tenho à minha direita o texto em grego e à minha esquerda o texto em língua portuguesa, que é a Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, em português: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Em relação à palavra de Deus, que é a escritura sagrada, aqui nós temos escritura grafê, grafê é a escritura. Temos atrelada a ela esta palavra no grego. Note que é uma composição, digamos assim, é uma junção de dois termos. Primeiro vem da palavra theos, que significa Deus, e pneustos, que vem de pneuma, espírito. Pneuma é ar em movimento, a ideia central da palavra. Eu vou destacar, se fosse traduzir literalmente, ou seja, ao pé da letra, como é que ficaria aqui? Teó, esta parte destacada seria Deus soprado. Faz sentido traduzir Deus soprado? Você vai dizer, não, também concordo, não tem nexo fazer uma tradução literal, isto é, ao pé da letra. A gente vai ter que trazer para a nossa língua portuguesa e dar aquela arrumada, dar aquela formatação, a fim de que as pessoas entendam o que o autor disse na ocasião. Deus soprado, ou seja, divinamente inspirada, porque ele sopra em relação à Escritura. Dito isto, a gente vai para um outro texto. Estou mantendo a mesma versão e não venho aqui retificar, isto é, fazer uma correção diante da Almeida Corrigida Fiel. Porque se a gente lê, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Quando aparece aqui inspirado pelo Espírito Santo, alguém pode dizer assim: viu só? Você está errado. Você afirmou que os homens não falavam inspirados pelo Espírito Santo. Ora, observe que eu primeiramente mostrei o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que mostra justamente que toda a Escritura é inspirada. Guardou isto em mente? Guarda na mente e no coração esta informação. Pois bem, se você se recorda bem, a palavra para inspiração, ou divinamente inspirado, é theopneustos, ok? Quando a gente vai para o texto original, embora a mesma versão, Almeida Corrigida, que eu utilizei no texto anterior, traduz como inspirados, porém, no português,
soa equivalente à inspiração das escrituras. Tipo, a escritura é inspirada, logo os homens também foram inspirados por Deus. Todavia, é uma tradução equivocada. Isso mesmo, inexata. Recordando uma vez mais, lá é theopneustos. Lembra como que eu traduzi literalmente ao pé da letra? Deus soprado, que a gente traduz como divinamente inspirado. Deus sopra pela, pelo conteúdo das escrituras. Hoje, na folha de papel, é como se Deus hoje, para você ter uma ideia, soprasse pelas páginas das escrituras. Percebeu? Acontece que inspirados aqui, eu digo assim, é má tradução, porque sequer traduziu o termo. A palavra no grego, por isso que eu me atenho ao grego e não à versão que é a Almeida Corrigida Fiel, que é nenhuma outra. A palavra que nós temos no grego é esta aqui, que foi traduzida erroneamente como inspirada, porque coloca em pé de igualdade tanto o conteúdo da escritura quanto os próprios escritores. Mas acontece que aqui o termo não é theopneustos, e sim feromenoi. Feromenoi. E o que significa feromenoi? Literalmente, carregar. Guarde isto, carregar. Vamos tentar colocar mudando, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, ok? Mas homens santos de Deus, ou seja, da parte de Deus, falaram carregados. Mas pode ter outros sentidos? Claro que sim, porque a língua grega é cheia de nuances. Tipo, foi deu suporte, no sentido de dar suporte, de conduzir. Vamos rever, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens da parte de Deus falaram conduzidos pelo Espírito Santo. Esta é a ideia bíblica, a partir das línguas originais. Feromenoi, e não theopneustos. A questão não é saber, se uma está certa ou outra está errada, é ficar com o que o texto bíblico diz. E o que a Bíblia diz? Que esse feromenoi, a ideia de trazer, é de conduzir, de dar suporte, é de carregar, e que pode ser perfeitamente traduzido como homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Por que quem é que estava conduzindo aqueles homens? O Espírito Santo. Note que, em relação às Escrituras, ela é inspirada. No tocante aos homens, isto é, aos escritores, eles eram homens, sim, da parte de Deus. E eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. O teor é inspirado. Os homens foram movidos, foram conduzidos, foram dirigidos pelo Espírito. Isso mostra a diferença a partir do texto grego. Não é à toa que, particularmente, pode todo mundo falar o contrário. Eu sou convencido pelas Escrituras. E quando eu sou convencido pelas Escrituras, ninguém me cala nesse sentido. Não é que eu causo uma ruaça, eu vou polemizar, pelo contrário, nesse cantinho de reflexão teológica, eu falo aquilo que eu aprendo a partir das Escrituras, e particularmente através da língua hebraica e do grego koiné. Eu comparo as versões. Não é comparar no sentido de trocar 6 por meia dúzia, pegar 3 versões evangélicas e achar que está fazendo comparação. É um ledo engano. Comparação, mal comparando, seria você pegar uma versão protestante ou evangélica, uma versão ecumênica e uma versão católica. Mal comparando.
mas ainda assim é insuficiente, porque você só pode fazer uma comparação de uma versão se você olhar nas línguas originais. E daí a importância de recorrer ao texto grego. Isto porque a gente se refere ao Novo Testamento. Caso contrário, a gente teria que ir para o hebraico. Percebeu a importância? Não é Theopneustos, Deus soprado, divinamente inspirado. É que os homens, aqui, eles não foram, conforme essa versão diz, inspirados. Eles foram movidos, conduzidos por Deus. Ah, mas no fundo é sempre a ação do Espírito Santo? Sim, mas existem termos próprios que são aplicados a partir das línguas originais. E a gente não pode confundir alho com bugalho. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é theopneustos, uma referência à profecia, no sentido de escritura sagrada. Outra coisa é fenômenoi, conforme está escrito, esta é a grafia, e a gente verificou aqui, ó, com os olhos fitos no texto grego. Daí a importância, meus irmãos, da gente trabalhar não apenas com uma versão. E se você tem várias versões em língua portuguesa, caso não tenha versão ecumênica, muito menos a versão católica, para fazer comparação, mas se você pegar outra versão em português, que eu vou apresentar aqui, você vai ver que não apenas o que eu falo faz sentido com o texto no grego, mas também com esta outra versão. Eu apresento agora para vocês esta aqui. Almeida, revista de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, é de 1967. Olha só como os tradutores fizeram naquela época. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito. E esta é a ideia bíblica. Nem que eu estou fazendo pouco caso, não. É diferencial, gente. Da forma que, quando a declaração doutrinária diz que homens, que foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. A terminologia da declaração doutrinária está perfeita, exata, com o texto traduzido da melhor forma possível a partir da língua original, que é feromenoi. Agora, afirmar que os homens foram inspirados pelo Espírito, nananina não. A gente tem que ficar com a verdade escriturística. E às vezes a gente tem que fazer um papel de desfazer algum equívoco. O erro a ser desfeito não é para expor ninguém, não, gente. Não é para dizer que o trabalho das versões são péssimas. Pelo contrário, nós temos boas versões em língua portuguesa. Todas elas são boas, mas nem sempre elas conseguem chegar ao âmago do texto grego ou hebraico. Daí a necessidade de, até hoje, no século XXI, recorrermos aos textos originais. Porque qual vai ser o critério para definir qual expressão está mais próxima a que a Bíblia diz? O critério é um só: a língua hebraica e a língua grega. Naturalmente que você vai ter que conhecer a questão gramatical, a questão sintática, etc. e tal, das duas línguas, para poder, a partir dos textos que estão nas línguas originais, começar a fazer uma tradução, quando não, verificação de versões que nós temos atualmente. Só para conferir, vou ver como que ficou, tem uma versão em, usada na Europa, que é a João Ferreira de Almeida, que é esta aqui que eu estou projetando. Ela diz também, ó, movidos pelo Espírito Santo. Uma diz inspirado pelo Espírito Santo, outra diz movidos. Qual que está mais próxima da língua original? É esta aqui. A João Ferreira de Almeida, que é utilizada em português.
Lá diz inspirados, é uma outra versão. Está próxima essa expressão aqui do termo original? Não. O que a gente faz? Tira para o ímpar? Claro que não. A gente tem que ser convencido pelas escrituras. Não é pelo que eu digo. O que eu falo, eu posso estar errado, parcialmente errado, ou totalmente errado, mas eu posso estar certo, ou parcialmente certo. Mas nesse caso, suponhamos que esteja certo. Uma vez que você conferiu comigo e viu que realmente há diferença, não apenas de expressão, de vocábulo no grego, mas em termos de significado. Qual é que você vai entender que está mais próxima ou tem aquele grau de exatidão no tocante às línguas originais? Quando diz que homens falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou quando diz que homens movidos pelo Espírito Santo? Se você faz coro com homens movidos, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, você está sendo literalmente guiado à verdade e a toda a verdade. E, é, e isto não é uma ação convincente de persuasão da minha parte. É o Espírito Santo mostrando com esses olhos que um dia a terra há de comer a verdade escriturística. A forma mais próxima, quando não um grau maior de exatidão a partir das línguas originais. Finalizo dizendo que o objetivo desse vídeo não é mostrar eu estou sempre certo, pelo contrário, é possibilitar você que não tem acesso às escrituras, que não tem às vezes o conhecimento do, do grego koiné, que possa começar a conferir e ver se faz sentido com as inúmeras versões, porque algumas delas são até conflitantes em alguns aspectos. E quando a gente mostra esses detalhes, repito, não é para causar, não é para polemizar, é no intuito de estar sempre em direção à verdade escriturística. E uma vez deparando com a palavra de Deus, com a exatidão textual, não tem outra coisa a fazer senão acatar. E eu não saio por aí dizendo, as outras versões por conta disso está errada, não presta. Nada disto, gente. A gente vive e convive numa boa, porque em muitas outras expressões, a Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, acertou em cheio. Nem todas as versões acertam em cheio. Sabe por causa de quê? Porque toda tradução, toda versão, por conta da finitude dos seres humanos, está sujeita a erros e, por sua vez, a críticas, a análises, a observações, entre outras coisas. Finalizo esse vídeo, agradeço pela sua atenção e eu estou gravando aqui, às vezes eu me, nem me exalto, não, eu me empolgo. Eu me empolgo, falo tanto alto, eu falo utilizando o notebook apenas, não tem nenhum recurso especial para gravação, apenas este notebook e vez ou outra eu tenho que falar baixinho por conta dos vizinhos, do horário que eu estou gravando. Às vezes eu gravo de madrugada, outras vezes eu gravo de noite, e assim por diante. Mas hoje, quando eu lido com o texto bíblico, eu me empolgo. É porque é uma coisa muito boa, maravilhosa, algo que todas as pessoas poderiam, se quisessem, acessar e se esbaldar com o grego koiné, entre outras coisas. E alguém vai dizer assim, qual é a razão de eu estudar o grego koiné? Ora, é porque a Bíblia foi escrita nessa língua. E por mais que você tenha a sua língua nativa, a língua do coração, nesse nosso caso, a língua portuguesa, mesmo assim, eu, Gustavo Luiz, pelo menos me interesso pelo grego koiné, da mesma forma que eu me interesso pelo hebraico, só porque a Bíblia, numa referência ao Antigo Testamento, foi escrito naquela língua. Não tem que explicar, eu não tenho nem como assim. Por que você estuda o grego koiné? Por que você estuda o hebraico bíblico? Como que eu vou explicar?
É por causa da palavra de Deus, para conhecer melhor, para ter um conhecimento ampliado, para saber quem de fato Deus é, da forma que ele se apresenta, isto é, se revela. Já me estendi por demais, mas até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe e espero que este seja útil para você.